E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa sobre limites, abordando o limite da função irracional no infinito. Agora começando com limites reais no infinito para as funções irracionais, beleza? E na aula anterior a gente fez alguns exemplos prévios, ainda não no infinito. Se liga, eu trago aqui dois exemplos iniciais. O primeiro deles, a função irracional raiz ao quadrado de x mais x sobre x menos 1, uma irracional sobre uma racional. No segundo item, o mesmo exemplo, a mesma função. A tendência que muda. No primeiro tende para mais infinito, no segundo para menos infinito. Vamos ver o que acontece. A gente viu na aula anterior que se eu observo o limite de uma função, eu serei capaz de conjecturar sobre o limite da raiz quadrada, da raiz enésima dessa função. Aí, se o resultado interno for positivo, existirá sempre raiz. Caso seja negativo, só existirá raiz se a raiz enésima for um índice ímpar. Beleza? Se liga. Nesse caso, o que é que eu tenho? Dentro da raiz é um polinômio. O limite desse polinômio, quando x vai para mais infinito, é mais infinito, né? O maior termo é x ao quadrado, botando em evidência aquele processo que a gente viu do limite da função polinomial no infinito. Então, basta olhar o termo de maior grau. Como o termo de maior grau vai para o mais infinito, a função vai para mais infinito. Beleza? Logo, a minha raiz tenderá a mais infinito. Porque raiz quadrada de mais infinito é mais infinito. E aqui o denominador, mais infinito também, tá? Logo, isso será igual ao limite, quando x tende a mais infinito, de quem? Eu precisarei manipular para remover essa indeterminação infinito sobre infinito. O que já vem ocorrendo desde a função racional, tá? Eu tenho que manipular. Agora eu vou ter que manipular com raiz. O que é que eu devo fazer? Esse polinômio interno aí eu posso fatorá-lo. De que jeito eu posso pôr x ao quadrado em evidência e escrever 1 mais 1 sobre x? Algo que a gente sabe e que agora vai precisar no processo da raiz da função irracional, no limite da função irracional. Essa manipulação vai ser necessária. Como já sabemos lá no polinomial, mesmo não sendo obrigado nos resultados finais, mas foi bom aprendermos porque precisaremos agora no processo de resolução da irracional, tá? Bom, por que eu estou fazendo isso? Que aí eu vou conseguir pôr esse x ao quadrado para fora, e aí eu vou ter que relembrar do ensino básico como é que põe esse x ao quadrado para fora, e aqui dentro vai tender para 1, porque aqui vai tender para 0 e 1, vai ficar raiz de 1, vai ser tranquilo, tá? E embaixo ainda é x menos 1. Bom, por falar em raiz para fora, o que é que eu sei da raiz quadrada de x ao quadrado? Raiz quadrada de x ao quadrado, como eu não sei qual é o valor de x, eu tenho que garantir que esse valor aqui, ele vai ser sempre positivo, tá? Só que a raiz quadrada de x não é cortar o quadrado com o x e dizer só que é x. Será x se os valores de x forem positivos. Porém, se os valores de x forem negativos, não será x a raiz quadrada, será o oposto de x. Então, a resposta que deve ser dada à raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x. Por que, gente? Se eu escrevo raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. Massa. Porém, raiz quadrada de menos 3 ao quadrado ainda é 3. Não é o valor menos 3. Porque aqui eu calculo o quadrado, dá 9, raiz quadrada de 9 dá 3. Ambas as raízes dão 3. Então, ó, o resultado é sempre positivo. Equivale ao módulo de menos 3 aqui, e aqui equivale ao módulo de 3. Em ambos os casos, o resultado equivale ao módulo, tá? Se liga. Então, eu vou considerar raiz quadrada de um número ao quadrado, que eu não conheço o número, como módulo dele. E pela definição, o módulo de x será o quê? Será ele, se ele é maior ou igual a zero.
será o oposto dele se ele é menor do que zero, tá? Isso é importantíssimo para a gente. Qualquer dúvida, vai nas aulas de funções nossas de módulo, que você vai estudar bastante sobre essas questões do módulo. Se liga. Bom, então, vindo para cá, isso será limite, quando x tende a mais infinito. Essa raiz quadrada, que aqui é um produto, eu posso tirar a raiz de uma parcela, será módulo de x. E esse módulo de x será o quê? X. Por que nesse caso o módulo de x será x? Porque existe uma garantia que os meus números tendem a ser positivos, tendem a ir para mais infinito. Então estão tendendo a ser positivos, tá? Logo, o resultado da raiz quadrada de x ao quadrado, nesse caso, porque eu estou verificando que os números vão para mais infinito, vale x. O meu módulo de x será x. Então, fica dentro raiz quadrada de 1 mais 1 sobre x sobre... Aqui eu também posso pôr x em evidência, sobrando 1 menos 1 sobre x. Beleza? Por quê? Porque aí ó, eu consigo simplificar, remover então a indeterminação, infinito sobre infinito, e vou continuar a minha manipulação. Agora, aqui tende para zero, logo a raiz da raiz de 1, que é 1, e aqui tende para 1 também, porque essa parte tende para zero, constante sobre infinito. Logo, 1 dividido por 1, 1. Pronto. Essa é a resposta do limite. Vamos fazer o segundo limite. Apesar de ser a mesma função, a situação muda um pouquinho. Se liga. Mesma coisa. Isso aqui tende para mais infinito. Por quê? Porque dentro tende para mais infinito também. Que é x ao quadrado maior índice. Embaixo tende para menos infinito. Mas não importa, é indeterminação, infinito sobre infinito. Será o que? Limite, quando x tende a menos infinito, de quem? Do mesmo processo. Vou tentar remover da mesma forma. Raiz quadrada de x ao quadrado, 1 mais 1 sobre x, sobre x menos 1. Eu já poderia botar em evidência também, mas não vou pôr. Então, limite de x tendendo a menos infinito. Vou retirar esse x ao quadrado da raiz. Ele sai da raiz como menos x. Por quê? Porque raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x. E nesse caso será o oposto do valor de x. Por quê? Porque existe a garantia que os x tendem a ser negativos. Tendem a caminhar para o menos infinito. Se liga, tá? Então, por isso, o módulo de x nesse caso será menos x. Será o oposto de x. Porque x são os valores negativos. Então, ó, o oposto de menos 3 é 3. Continua, esse número ainda é positivo. Porém, o número que está aqui dentro é um número negativo. Tá? É como se fosse essa situação. Se liga. E dentro ficou 1 mais 1 sobre x. Sobre x em evidência, 1 menos 1 sobre x. Beleza? Logo, simplificando, aqui tende para 1 também, aqui tende para 1, porque essa parte tende para 0, aqui tende para 0, bem tranquilo. A diferença é que o resultado em cima vai dar 1 vezes menos 1, dividido por 1, ou seja, menos 1. Beleza? Essa é a situação. Vamos prosseguir para a próxima etapa. Então, meu povo lindo, avançando aqui para o terceiro e quarto exemplo da nossa aula. Terceiro exemplo, eu agora tenho uma subtração de duas raízes, uma quadrada e uma cúbica. Tá? A tendência do limite é menos infinito. A minha função é composta pela subtração de duas raízes. É uma função irracional. Tá? Se liga. Mesma coisa que fizemos com os dois exemplos anteriores. Apesar de ter fração, mas tinha raiz, é o mesmo esquema.
Vamos verificar. Dentro da raiz aqui tende para mais infinito, porque está tendendo para menos infinito, mas o expoente, né, do polinômio, o polinômio tem grau 4. Então, elevado a par dará positivo. O limite aqui, então, dará mais infinito. Dentro aqui dá menos infinito, que é um polinômio de grau 1. 1 e menos infinito elevado a 1 continua menos infinito. Porém, é uma raiz cúbica. Eu consigo calcular a raiz cúbica de menos infinito, consigo, e isso vai dar menos infinito. Logo, o que é que aconteceu na minha situação? Vou até colocar aqui em cima, melhor. O que é que aconteceu na minha situação? Aconteceu o que? Mais infinito, menos com menos, porque aqui dá menos infinito, mais infinito. Qual é então a resposta desse limite? Mais infinito somado com mais infinito dá o quê? Mais infinito. Não é indeterminação, é tranquilo. É só um infinito acrescendo números positivos ainda mais. Tá? Enfim, tranquilo, exemplo 3. A gente dá uma descansada. Vamos para o exemplo 4 agora. Olha só. Nesse caso, mesmo raciocínio. Internamente, esse polinômio tende para quanto? Para mais infinito. Logo, a raiz quadrada tenderá a mais infinito. Esse polinômio interno tende para mais infinito e a raiz quadrada também tende para mais infinito. Massa! Porém, ao pensar na resposta toda, essa resposta toda, vou colocar aqui em cima, essa resposta toda tenderá para mais infinito, menos infinito. Vixe, olha o que aconteceu. Aconteceu um processo de indeterminação. Infinito menos infinito. Não pode. Tem que remover essa indeterminação. Como é que removo infinito menos infinito? Olha as nossas propriedades de limites aí, ó. Vão aparecendo agora de forma mais explícita nos limites, tá? Se liga. Então, infinito menos infinito, tenho que remover essa indeterminação. Bom, eu vou experimentar retirar da raiz, né, fatorar esses polinômios internos na raiz, retirar da raiz e verificar o que é que acontece, se eu consigo simplificar, enfim, se eu consigo manipular de alguma forma. Olha só, limite com x tendendo a mais infinito. Se eu fatorar na minha raiz, eu vou pôr x ao quadrado em evidência, sobra 4 menos 3 sobre x, mais 1 sobre x ao quadrado. Precisarei ao tudo na raiz. Menos, aqui dá quanto? Vai ficar x ao quadrado em evidência, 1 mais 1 sobre x ao quadrado. O que é que acontece? Veja bem, inclusive, não, deixemos. Olha só, mesma coisa que eu falei no exemplo anterior. Vou simplificar. Simplificando, o que é que vai acontecer? Eu vou tirar da raiz. Raiz quadrada de x ao quadrado. Nesse caso, a minha tendência vai para onde? Para o mais infinito. Então, eu estou trabalhando com números positivos. Raiz quadrada, então, de números ao quadrado será simplesmente x. Então, será x vezes a raiz disso, tá? Mais 1 sobre x ao quadrado, menos, da mesma forma, a raiz quadrada de x ao quadrado. X ficou raiz de 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Massa! Vou pôr esse x em evidência. Vou pôr esse x em evidência. Ficará, então, tenho que repetir toda hora isso, porque isso aqui existe. Eu não eliminei, não vale zero. Tende a zero. Essas partes vão tender a zero, mas eu não vou eliminar.
Elas estão aí, estão tendendo. Só elimina, só tira, só para de escrever essas coisas quando resolver o limite. Então, vou até pôr um parênteses para organizar, ó. Limite disso. Então aqui, ó, botando em evidência x, sobrou isso aqui dentro do parênteses. Eu pus em evidência o x dessa parcela com o x dessa parcela. Tá? E aí o que é que acontece? Porque assim, ó, até então, se eu fizer a tendência, aqui ainda é mais infinito, aqui ainda é mais infinito. Ainda é infinito menos infinito. Ainda é infinito menos infinito. E aqui, será que é infinito menos infinito? Não é mais, porque você já está pondo em evidência. Essa parcela vai para mais infinito. Esse daqui vai para 2, porque tende a zero, tende a zero. Raiz quadrada de 4 é 2, tende a zero. Raiz quadrada de 1 é 1. Logo, a subtração aqui tende para quanto? Para 1. Ok? Então, qual é o resultado que eu tenho aqui? Mais infinito vezes 1, que dá mais infinito. Beleza? Se liga. Eu consegui remover a minha indeterminação e encontrar a resposta. Nesse caso, o limite dessa subtração, dessa função irracional, que é uma subtração de raízes, deu mais infinito. Beleza? É isso, ok? Vou parar nossa aula aqui. Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu. Fizemos esses exemplos. Próxima aula a gente faz mais exemplos da função irracional. Beleza? Até a próxima.